Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir, toda a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos aqui hoje, por sua grande misericórdia, para juntos, Senhor, lermos, continuarmos lendo a Sagrada Escritura, meditando nela e orando, Senhor, buscando a sua face, baseados nela, Senhor. Nós realmente pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Espírito Santo ele nos oriente, abra esses capítulos que vamos ler hoje, a compreensão, abra a compreensão para nós, Senhor, ao mesmo tempo que possamos compreender a sua palavra, o que ela diz, o que ela está ensinando, possamos também abrir o nosso coração para receber, para que a palavra seja aplicada à nossa alma, à nossa situação, à nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, e abençoe toda esta nossa jornada que estamos fazendo a cada quarta-feira, lendo, meditando na Sagrada Escritura, em nome de Jesus, com perdão de todos os nossos pecados, que assim seja, e abençoa também os que vierem ouvir depois pela gravação, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu queria destacar aqui com vocês, aqui, nós estamos vendo Deus estabelecer a santificação dos primogênitos, povo de Israel. Você lembra semana passada que nós lemos que os israelitas estavam saindo do Egito e depois da morte dos primogênitos, né? E aí Faraó, pelo poder de Deus, ele estava com o coração endurecido, mas pelo poder de Deus ele manda o povo sair, né? E o próprio povo do Egito ali, desesperado, também quer que os israelitas saiam. Então, depois de 10 pragas, e a maior delas, a pior delas, é a morte dos primogênitos. Mas nenhum primogênito de Israel tinha morrido, né? Então, isso é muito importante para o que Deus vai exigir agora, ou seja, que os primogênitos sejam consagrados a Ele. Então, quando ele diz aqui, santifica-me todo primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, os animais seriam mortos, sacrificados a Deus, todos os primogênitos dos animais, mas é claro que os filhos, os homens, né, os filhos de Israel, os primogênitos das famílias, não seriam mortos, os homens, as crianças, mais o que? Seriam resgatados, mas isso tem a ver exatamente com que Deus livrou os primogênitos de Israel e destruiu os primogênitos do Egito, né? Então essas coisas têm
tem uma ligação. E o outro aspecto também, meus irmãos, aqui, é que Deus volta a falar da festa dos pães ázimos, né? Ou seja, dos pães sem fermento. Ele diz aqui, e acontecerá, versículo 5, acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heveus, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, ali diz no versículo 6, 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Então, pão sem fermento. E eles deveriam guardar. E essa festa está ligada à Páscoa, que era aquele sacrifício do cordeiro, que a Páscoa também, o quê? Ela simbolizava, ela era um marco para que o povo pudesse lembrar da libertação do Egito. Né? Então, na verdade, tudo isso aqui fazia parte da Páscoa, né? E aí Deus fala aqui no versículo 9, veja só, eu vou ler o 8 e o 9 agora, diz assim: e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Então, veja, isso era para ficar com uma festa, Páscoa, pães ázimos, todas essas coisas aqui, era para ficar com uma festa, com uma lembrança da libertação. Isso seria passado às crianças, aos filhos. Então, quando o teu filho perguntar, a saber, no mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, né? Tem outro momento que Deus diz assim, quando teu filho perguntar, aqui não tem a parte da pergunta, mas as crianças elas iam perguntando, né? Elas iriam ver aquelas cerimônias, elas iam perguntar qual é o significado disso. Então, aí o pai diria para o seu filho, olha, porque o Senhor, isso tinha que ficar na memória do israelita, o Senhor me tem feito, pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, como Deus me livrou do Egito, me tirou de lá. Então o povo sempre tinha que voltar e lembrar da salvação do Egito. Então isso aqui está sendo estabelecido ainda quando o povo está saindo, né? Então, e o povo de Israel teria que praticar essa festa aqui. Um outro ponto aqui, que eu quero destacar para vocês aqui, é que o versículo 5, que eu já li, mas eu quero destacar um outro aspecto, aliás, vamos ler do 3 ao 5, que diz assim, lembrai-vos, e Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis pão levedado. Hoje, o mês de Abib, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou, olha, observe bem, jurou a teus pais que te daria a terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Você lembra que eu estou falando desde a introdução do livro de Êxodo, que no Êxodo Deus está cumprindo a aliança que ele fez lá com Abraão, de uma grande descendência, e no início do livro de Êxodo diz que o povo se multiplicou muito, tanto que os egípcios começaram a ficar preocupados, e por isso que eles começaram a escravizar o povo. E agora Deus também está cumprindo a outra parte da aliança, que é o quê? Da terra prometida lá para Abraão, né? A terra prometida, Canaã. Então, terra dos heteus, dos amorreus, dos heveus, assim por diante, o qual jurou a teus pais, terra que mana leite e mel. Então, eu falei para vocês desde a nossa introdução aqui ao livro, que Deus ele está cumprindo no Êxodo a parte o quê? Material da aliança com Abraão. Porque a aliança com Abraão ela tem duas partes. Ela tem uma parte material e ela tem uma parte espiritual. A parte material Deus está cumprindo aqui. Uma grande descendência e a terra que Deus está tirando o povo dele, livrando o povo dele, que ele já tinha dito também para Abraão que isso iria acontecer, que o povo seria escravizado, mas Deus iria tirar com poder para conduzir a terra prometida, e então está aqui, Deus está cumprindo. Mas eu disse para vocês também, desde a introdução, que o Êxodo, irmãos, a libertação, a Páscoa,
Deus tirando o povo do Egito, vai ser um símbolo de salvação. E vocês estão vendo aqui que agora o povo teria que se lembrar continuamente, ensinar para os seus filhos, e isso aponta para a salvação maior, que é Cristo. Então, apesar de que aqui não se cumpre ainda a parte espiritual só vai se cumprir quando Jesus realmente vier. Todo o Antigo Testamento, ele é uma profecia, ele é uma promessa, né? A gente sempre tem que ver assim, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, profecia, promessa, e o Novo Testamento, cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. O centro desse cumprimento é Cristo. Então, Cristo viria para cumprir a parte espiritual, uma grande descendência, está lá em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, a parte espiritual, ou seja, a igreja que é salva pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo salvaria a sua igreja. Então, isso viria depois. Mas a Páscoa, irmãos, a libertação do Egito vai ser símbolo dessa salvação, vai ser um tipo dessa salvação. O que eu queria chamar a atenção de vocês agora é que nesses capítulos, nós vamos estudar hoje 4 capítulos, vamos ler, né? E vamos refletir, ainda que brevemente, em 4 capítulos. Nesses capítulos, nós temos Deus, ele tirando o povo, operando milagre, realmente abrindo o mar vermelho, conduzindo o povo, começando a conduzir o povo em direção à terra, alimentando o povo com maná, tá? Dando carne para o povo através das aves, mas ali vai se destacar especialmente aqui nesse trecho o maná. E quando chega no Novo Testamento, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo diz assim: não foi Moisés que deu o pão para vocês, né? Na verdade, o pão quem deu foi o meu Pai. O pão, na verdade, é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Lembra que ele disse? Então, o maná, veja que essas coisas todas, a libertação, o cordeiro aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. O maná aponta para Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios que essas coisas que aconteceram aqui são exemplo para nós. São exemplo para nós. Nós vamos observar aqui então, irmãos, que isso está apontando para Jesus Cristo e ao mesmo tempo a peregrinação do povo, que não vai ser, notem bem, não vai ser uma peregrinação fácil, é uma peregrinação difícil, né? Eles vão passar por provas, por lutas, e é também um tipo da vida cristã, é um tipo da vida cristã, é um tipo da nossa caminhada. Nós estamos numa peregrinação. Uma coisa, irmãos, que vai aparecer muito agora, nós vamos começar a estudar, vocês vão observar na nossa leitura do livro de Êxodo, que vai aparecer bastante como um pecado recorrente dos israelitas, é a murmuração. Murmuração. Então eles vão murmurar o tempo todo. Eles vão murmurar o tempo todo. Eles vão ser aquele povo que vai ficar sempre duvidando de Deus, duvidando. Eles estão recebendo as bênçãos, eles estão duvidando, eles estão se opondo ali a Moisés e duvidando. Isso é um exemplo para nós, para que nós não façamos isso, né? É um exemplo, vamos dizer assim, é um anti-exemplo, vou colocar assim. É aquilo que a gente não deve fazer, né? É aquilo que nós também podemos cair nesse pecado, mas isso é uma coisa que exprime, assim, manifesta a falta de fé, falta de esperança, falta de confiança em Deus, a murmuração, né? E eu vou mostrar para vocês aqui que isso vai começar a manifestar e como vai se manifestar. No entanto, Deus está sustentando o seu povo, Deus está cuidando deles, isso tudo é tipo da nossa caminhada também cristã, né? Então, meus irmãos, é isso. Vamos ler então um trecho aqui, o capítulo 13, ele fala realmente da saída. Eu já li com vocês aqui até o versículo 10, né, se não me engano. Mas bora ler desde o 10 em diante. Bora lá. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal verdade, veja que ele diz sempre, né, como jurou a teus pais, separarás para o Senhor tudo que é amado, todo primogênito. Aqui fala de novo dos primogênitos, né, depois de ter falado da festa dos pães ázimos, tudo isso está relacionado com o que aconteceu no Egito, a libertação.
O detalhe aqui, ele vai pedir agora os primogênitos, mas depois ele vai pedir os levitas, tá? Então, aqui no início os primogênitos, depois os levitas vão ser consagrados. Mas vamos lá. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás, porque a jumenta era considerado um animal impuro, né? Provavelmente é isso, por causa disso. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, olha, volta o filho aqui, que é isto? Dir-lhe-ás, aqui tem a pergunta da criança, né? Que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todos os primogênitos de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre a tua mão, frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Veja que está ligado aqui a questão dos primogênitos com a morte dos primogênitos lá, e que o Senhor matou os primogênitos do Egito, mas não matou, né, os primogênitos de Israel, e agora eles estão consagrando ao Senhor, porque são do Senhor os seus primogênitos. E veja, há muito firme isso será por sinal na tua mão, frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O povo não podia esquecer disso. 17. Aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Observe, meus irmãos, que a Bíblia vai mostrar o tempo todo Deus conduzindo o seu povo nessa caminhada, né? Deus não, e conduzindo pelo melhor caminho, talvez não seja o caminho mais fácil aos olhos humanos, mas o melhor caminho. Então ele, por exemplo, não deixou que o povo fosse, como diz aqui o versículo 17, pelo caminho da terra dos filisteus, para que eles não vissem a guerra logo agora, né? Eles ainda não estavam preparados para enfrentar uma guerra. Então Deus, na sua sabedoria, levou o povo para outro caminho, né? Talvez não o caminho mais próximo, vamos dizer assim, mas o caminho melhor, dentro da sabedoria divina. E outra coisa, ele vai adiante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Vê aqui, diz aqui o versículo 21, e de noite numa coluna de fogo. E um outro ponto importante aqui desse trecho é que aqui os israelitas, eles levam os ossos de José. Os ossos de José. José tinha feito na morte dele, pela fé, ele disse, Deus vem visitar vocês, Deus vai tirar vocês daqui. Olha a fé de José, né? O livro de Gênesis, lembra que nós falamos? O livro de Gênesis acaba com Jacó morrendo em fé, José morrendo em fé, as promessas ainda não tinham se cumprido, mas eles morrem em fé, acreditando realmente que Deus vai cumprir. E ele profetizou sobre os seus ossos. Hebreus vai dizer, pela fé, que Deus iria visitar e que eles iriam tirar os ossos dele do Egito para enterrar na terra da promessa, que é Canaã. Então eles fazem exatamente isso, cumprindo o pedido, a ordem de José, que José profetizou, pela fé falou que iria acontecer essas coisas. Vamos ver agora o capítulo 14, irmãos. O capítulo 14 é a prova dos israelitas, e os israelitas começam o problema deles de murmuração. Vamos notar aqui. Vamos lá, capítulo 14.
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou seu carro, tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou, e a sua força ao amanhecer, e os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando
cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, nós estamos vendo aqui como Deus tem um absoluto controle de tudo. Eu quero chamar a atenção de vocês. Deus endurece o coração de Faraó. Deus não tira a teimosia de Faraó, né? Deus não dá graça. E aí Deus leva o povo a um lugar que Faraó presume que o povo está perdido. Eles ficam ali encurralados entre o mar, e o exército deles poderia então chegar, e eles estavam encurralados. E aí ele pensa que eles estão sem chance nenhuma, perdidos, e eles conversam ali, ele com os servos, e diz: por que não deixamos eles ir embora? Eles eram a nossa força de trabalho, né? Era uma perda para o Egito. Então eles pegam todo o seu exército poderoso, vão atrás dos israelitas, mas tudo está no controle soberano de Deus. E o povo ali começa a manifestar a sua murmuração, vocês percebem? Eles dizem: por que nos tirar? Né? Não tinha sepulcros lá suficiente para nós morrermos no Egito. Aí Moisés começa a dizer: fiquem quietos, esperem no Senhor. E aí Deus então, meus irmãos, abre o mar, o povo passa em seco, mas Deus mata no mar todos os egípcios. O que é que nós estamos vendo aqui? O controle, a salvação do Senhor sobre o seu povo. E um detalhe importante aqui: o povo viu, Israel viu, esse aqui encerra o capítulo 31, viu a grande mão do Senhor mostrada aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo, né? Mas veja, aqui está o controle absoluto do Senhor, o Senhor que salva. A mensagem da Bíblia é o seguinte: Deus é que salva, e Deus salva do nosso maior problema, que é o nosso pecado. Nosso maior problema, irmãos, a nossa maior escravidão é o pecado. Então, quando a Bíblia diz Deus é que salva, a Bíblia está apontando para essa realidade. Ele salva mesmo, Ele salva em todos os sentidos. Todo dia nós estamos sendo salvos por Ele, todo dia Ele cuida de nós, todo dia Ele nos dá a vida, todo dia Ele providencia tudo para nós, né? Mas a salvação maior é a salvação do pecado, que ele operou no seu Filho Jesus. Então essa é a mensagem contínua da Bíblia. Viu a grande mão de Deus que o Senhor mostrara aos egípcios, temeu o Senhor e creu no Senhor. O versículo 30 diz: assim o Senhor salvou Israel. Deus é que salva, e o povo viu isso. Então vamos ver o capítulo 15, que agora tem um louvor. Eu quero que vocês notem o louvor de Moisés, e veja como ele exalta totalmente a Deus, né? Como eu li num comentário puritano, ele diz assim: Deus, ele aqui não tem nenhum elogio ao homem. O homem não podia fazer nada, Israel não podia fazer nada a Moisés, mas Deus que salvou. Observe o cântico de Moisés, observe como ele louva a Deus. Vamos ler o capítulo 15, leia comigo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército e os seus escolhidos, príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, o Senhor, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro das suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam com um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar.
O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se com chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos, dos moabitas, apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o cavaleiro, com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então aqui nós vemos, irmãos, o louvor. Vocês observem, em nenhum momento ele atribui nenhuma glória, nenhuma ação ao homem, mas tudo Deus livrou, Deus salvou. E ele já aponta para o futuro. Deus vai conduzir o seu povo para a terra. Deus vai introduzir o seu povo que ele adquiriu. E aqui nós temos os dois lados, viu, irmãos? Deus salva o seu povo, mas Deus destrói os egípcios. Os egípcios são símbolo dos ímpios, que têm um coração duro, que não submete à palavra de Deus, que são teimosos, que Deus está avisando, que Deus está falando, eles teimam. Veja, precisava Faraó seguir? O povo não precisava, né? Todos morreram pela sua teimosia. Então esse é o símbolo da impiedade, do coração duro, que não submete à palavra de Deus. Deus está falando e a pessoa resiste à palavra de Deus, né? Mas, então Deus vai destruir esses ímpios. Isso é um símbolo também nas Escrituras. Sodoma e Gomorra, todas essas destruições é um símbolo da vindoura ira de Deus para aqueles que não se humilham, que não se arrependem dos seus pecados. Mas Deus salva o seu povo. Tudo é obra da graça, tudo é obra dele. E aqui eles estão louvando. Mas, irmãos, como diz, né? Nem tudo é flores, né? Aqui nós vamos ver que esse povo é um povo murmurador. Vamos lá. Aí, eles não acharam água no deserto de Sul. Então, diz o versículo 23, que eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos e aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Vocês observem ali que eles não têm água, eles chegam a Mara, mas as águas são amargas,
Então Deus mostra para Moisés uma árvore para ele lançar nas águas, para as águas poderem ser bebidas, né, pelo povo, para tirar, se tornarem doces, né? E aí o povo é saciado, né? E aí Deus também depois os conduz a Eli, onde ali ouvia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então Deus está cuidando do povo. Mas no momento de aperto, que falta uma água, falta uma coisa, o povo começa a murmurar. E eles começam a atacar Moisés, né? Começa a dizer assim, contra Moisés, que havemos de beber? Agora tem um contraste aqui, irmãos, que eu queria que vocês saíssem daqui assim na mente de vocês. O povo murmura, mas Moisés clama ao Senhor. Entendeu? Eu acho que a lição é para nós, não é? Então o que nós devemos, em vez de murmurar, nós temos que o quê? Orar, clamar, não é? Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que a nossa tendência é murmurar e deixar de orar. Mas a Bíblia está dizendo que Moisés fez o certo. O povo murmurou, mas Moisés clamou e Deus abençoou. Então é isso que a gente tem que fazer. Tá? É isso que nós temos que fazer. Mas vamos olhar agora o capítulo 16, porque a murmuração vai continuar. Sim, um ponto aqui, desculpa, irmão, mas tem um ponto ainda aqui no capítulo 15, é que é o seguinte, Deus diz no versículo 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, eu vou te guardar, eu não vou pôr enfermidade em ti, né? Ou seja, Deus está dando seus estatutos e o povo obedecendo, Deus iria abençoá-los. Porque aqui, irmãos, esse tipo de aliança, ela tem um aspecto do cumprimento das leis que traria a bênção. Em certo sentido, esta aliança, ela é uma aliança de obras, não é obras para a salvação, mas são as obras para ter os benefícios materiais da aliança, né? Na aliança da graça, na aliança da salvação, ninguém alcançaria a salvação pelas obras, mas aqui tem um aspecto, olha, façam isso e eu vou abençoar vocês, ou seja, no aspecto da bênção material, né? Então isso era muito específico para esse momento do cumprimento da aliança com Moisés, em que Deus estava cumprindo esta aliança no aspecto material. Então, na medida que o povo vai obedecendo, Deus vai cumprindo. Você sabe que eles não obedeceram, né? Eles murmuraram e eles não chegaram. Tá certo? Mas isso mostra que, se não for a graça de Deus, não tem como, né? Então, graças a Deus que é a graça que nos sustenta. Mas vamos lá, vamos ver agora aqui o capítulo 16. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar, porque nos tendes trazidos a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem em cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? A vossa murmuração
as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para o amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram o pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-ne até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu o 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia no seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel um maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Irmãos, esse capítulo final, nosso último capítulo que nós vamos ler hoje, ele mostra aqui, em primeiro lugar, o povo murmurando contra Moisés, porque não tinham carne, porque não tinham pão. E Moisés diz assim, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra o Senhor. Então vamos aprender mais uma coisa da murmuração.
a murmuração, em última instância, sempre é contra Deus. Porque se Deus é soberano, Deus mandou Moisés. Então, quando eles murmuram contra Moisés, eles estão murmurando contra Deus que mandou Moisés. Quando eles murmuram em relação à falta das coisas, eles estão murmurando contra o Deus que providencia todas as coisas. Então, a murmuração sempre é contra o Senhor. E é interessante que junto com a murmuração vem também a difamação, porque eles estão colocando como Moisés tendo má intenção. Moisés é um servo do Senhor que o tempo todo está trabalhando para o bem do povo, mas o povo aqui está o quê? Difamando Moisés. Então, esse aspecto da murmuração contra Deus e difamação de Moisés. Agora, Deus ele dá para o povo o maná e as codornizes, a carne e o pão que cai do céu. E aqui a codorniz não é bem enfatizado, né? Mas é o maná. Então, é interessante que Deus dá o maná o suficiente para cada dia. E o povo deveria colher o que era suficiente para cada um deles, cada dia, né? Se ele escolhesse para o outro dia, apodrecia, dava bicho, né? Não podia, eles tinham que colher para cada dia. Quando chegava o sábado, Deus ele dava o suficiente para 2 dias, porque no sábado era o dia do quê? Do descanso, era o dia do culto. Então, eles colhiam o suficiente para 2 dias, aí não estragavam, não dava bicho, não tinha nenhum problema. Então, veja aqui qual é a lição. E aí, o que Deus está dizendo aqui? Em primeiro lugar, você lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Está aqui o princípio. O que está sendo ensinado aqui é que Deus ele nos alimenta a cada dia. Tá? E nós devemos então ficar tranquilos, porque Ele é o que nos dá o pão diário. Tá? E essa fé nos leva, inclusive, a nós então, nos satisfazermos nele, confiarmos nele, descansarmos nele, para o cuidado diário que ele nos faz. Tá? E um outro ponto aqui importante é sobre o dia do Senhor. Né? Então, o sábado, o povo não devia trabalhar nesse dia, porque isso também é uma falta de fé. Ou seja, eles não deviam ir lá colher, porque colher era um trabalho, né? Então, eles deveriam, naquele dia, descansar, naquele dia, não ficar preocupados em colher, porque eles já teriam para 2 dias. O princípio aqui é o seguinte: quando nós guardamos o dia do Senhor, nós não trabalhamos nesse dia, é um ato de fé, porque nós estamos dizendo assim: o Deus que me dá o pão todo dia é o Deus que vai cuidar de mim no dia do Senhor. Não preciso, eu devo dedicar esse dia para o descanso, para o culto, para a adoração a Deus. Então, esses princípios estão todos aqui, meus irmãos. Mas a coisa mais importante que está aqui é o que Jesus vai dizer em João. E ele vai dizer em João que ele é o maná, que ele é o pão. Então, esse é o mais importante. Que em Jesus nós temos o pão da vida. Então, eu queria encerrar hoje dizendo para vocês o seguinte, irmãos. Aqui nós temos tudo apontando para Cristo. Tudo aqui está simbolizando Cristo. E a nossa caminhada cristã não é fácil, gente, não é fácil. Mas é uma caminhada de fé. Uma caminhada que nós temos que saber que Deus está cuidando de nós. Então, nós somos crentes, fiquemos tranquilos, nós estamos na aliança. E o Senhor vai cuidar do nosso pão de cada dia, vai cuidar de nós. Certo? O nosso trabalho é o quê? É crer e prosseguir. E no momento da dificuldade, clamar. Mas não murmurar. Tá bom? Então, quero deixar isso aqui para vocês. E Jesus é o nosso pão que nós devemos nos alimentar dele diariamente. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos ajude e nos fortaleça. Disso que nós temos aprendido hoje. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje, Senhor, aqui estudar um pouco esse
esses capítulos tão preciosos da sua palavra. E nós pedimos pelo Espírito Santo que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma, ao nosso coração. De forma, Senhor, que essa verdade, essa palavra bendita, venha nos edificar, venha nos fortalecer em tudo que nós aprendemos aqui hoje nesses 4 capítulos. Que nós possamos, todos nós aqui, estar sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos também, na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, não murmurar contra o Senhor, mas orar ao Senhor, mas clamar ao Senhor. E descansar em Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que cada dia nos dá o nosso pão, cada dia cuida de nós. Então, que nós possamos, Senhor, trabalhar, fazer as nossas atividades com fé, esperando no Senhor e olhando sempre para Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, caminhando até o final da nossa jornada espiritual. Tem as suas dificuldades, as suas lutas, mas é vitoriosa no Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Nos abençoe mais e mais nessa graça. Amém e amém.